Olá, minhas amigas e meus amigos. Hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 9 de agosto. No 9 de agosto, em 1992, na Olimpíada de Barcelona, a equipe masculina de vôlei brasileira ganhou o ouro. Vocês lembram do Paulão, do Carlão, do Tandy? Gente que deixou belíssimas lembranças. Marcelo Negrão também. E hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Eu assisti a reunião da CPI das ONGs e aprendi muito com o jornalista mexicano Lourenço Carrasco, e ele mostrando, né, que se deseja um apartheid por eugenia para manter os indígenas intocados aqui no Brasil, quando o Brasil todo é uma mistura de sangue, né? Todo mundo. Esse é o brasileiro. O brasileiro é uma mestiçagem imensa, né? Mas tem gente que quer manter determinadas partes de nossa população isoladas, como se fosse para pesquisa dentro de um laboratório ou dentro de um museu, né? Terrível. Eu lembro disso, que o objetivo de todo mundo que tem contato com a chamada civilização é se integrar. E não há como não recordar com saudade do lema do Projeto Rondon: integrar para não entregar. Está bem atual isso aí com essa reunião de cúpula da Amazônia, que nós já vamos falar sobre ela. Então, não esqueça de se inscrever se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Pois é, a cúpula da Amazônia foi, não vou dizer que foi um fracasso, mas uma frustração muito grande, né? Foi um lero-lero, né? Começar que não veio Nicolás Maduro, alegou problema de saúde, né? Acho que do Suriname e Equador também, em 8 presidentes faltaram 3. E agora a declaração de Belém provocou reação nas ONGs. Aí Greenpeace disse que foi uma frustração, né? Eu anotei aqui um super resumo com essa declaração de Belém, que o Brasil e outros países perderam a chance. O Observatório do Clima diz que não é possível que 8 países não tenham decidido pelo desmatamento zero. A WRI Brasil disse que a Amazônia está num ponto de não retorno, né, de desmatamento. Não custa lembrar uma postagem de Aldo Rebelo, que foi ministro da Defesa, que foi do Partido Comunista do Brasil, que é um grande nacionalista racional, não é um emocional. Ele disse o seguinte: olha, se Amapá, Roraima, Amazonas estão com 95% da vegetação nativa, e isso está num ponto de não retorno, o que dizer da Europa, que está com 3% de vegetação nativa, né? Uma boa lembrança aí, mas queria falar também do depoimento que eu ouvi lá do Lourenço Carrasco, ele dizendo assim: pois é, tem lítio lá na Amazônia, tem gente querendo só o minério para nos vender depois automóvel elétrico, celulares. Por que nós não fazermos isso, né? Aí eu lembro do nosso minério de ferro, que vai para a China, depois a gente compra trilho feito com o nosso minério de ferro, em vez de produzir os trilhos aqui no Brasil. É uma coisa incrível. Lá na CPI das ONGs, eu não sei por que não decidem lá quebrar sigilo bancário das ONGs, porque, afinal, quem recebe dinheiro, quem é sustentado por dinheiro do estrangeiro, vai fazer a vontade de quem tem o dinheiro.
E aí o estrangeiro exercendo sua vontade dentro do território brasileiro, que é a Amazônia, né? O rei da Noruega estava na Amazônia e o exército brasileiro não sabia. No território Yanomami, que parece que é um território autônomo, independente do Brasil, como são os santuários do crime no Rio de Janeiro, por exemplo. Agora mesmo já estão dando um jeito para que a agricultura brasileira, que sustenta o Brasil hoje, sustenta as contas externas, possibilita a importação, que não explore o potássio da Amazônia. Já estão inventando né, povos originários. Gente, está todo mundo misturado. Está lá o nordestino, está lá o gaúcho, o paulista, o paranaense. Está tudo misturado. E aí querem inventar mais uma reserva em cima do potássio. Para quê? Conservar o potássio para quem? Né? Lá na Europa já estão queimando carvão. Né? E é como acontece lá no Níger hoje. Vocês estão vendo aí que houve golpe de Estado no Níger e tal. Os partidários do golpe mostrando a bandeira da Rússia. Né? Por quê? O Níger tem que urânio. E quem é que usa o urânio do Níger? A França, para produzir eletricidade. E a população do Níger tem eletricidade? Só em algumas cidades. Né? Só para a gente lembrar disso. Bom, queria falar ainda dessa CPI das ONGs. Sabe o que eles pediram para o Itamaraty? Fizeram uma série de perguntas sobre essa relação de ONGs que estão lá na Amazônia, que recebem dinheiro de países estrangeiros, qual é a autonomia dessas ONGs que estão substituindo organizações não governamentais. O próprio nome indica que é o antigoverno, fazendo o papel de governo. Né? Aí pedindo para o Itamaraty, segundo os integrantes da mesa diretora da CPI, deu respostas supérfluas, como se fosse assim, para de incomodar, fazendo pergunta, está muita pergunta. Aqui é documento? Mandaram 648 páginas em inglês para a CPI. Foi uma série de perguntas feitas pelo senador Bittar, que é o relator. Aí o senador Valério disse que vai devolver tudo para o Itamaraty. E, declaração dele aqui, senador Plínio Valério: não brinquem conosco. Aqui é o Senado Federal. E é bom relembrar que o poder mais importante está lá na Constituição. O primeiro é o legislativo. Depois vem o executivo. E o legislativo tem que ser respeitado. Por falar em respeito ao legislativo, eu já falei aqui dos superpoderes que tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles decidem o que os outros votam. Ou seja, os outros não são exatamente seus pares. São pares entre eles, os outros. Mas o presidente da Câmara e o presidente do Senado é mais par que os demais. Né? E agora o presidente da Câmara decidiu simplesmente, porque hoje, inclusive, eu falei para vocês que haveria um grande depoimento, importantíssimo, de Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil de Lula e que era governador da Bahia, com todos aqueles acontecimentos de violência e invasões no sul da Bahia praticados pelo MST. Inclusive, depuseram lá na comissão do MST, né, pessoas ex-integrantes de acampamentos do MST, falando das violências praticadas por funcionários de um deputado do PT, de lá da região, e as posições do governador. Pois o presidente da Câmara, Arthur Lira, simplesmente anulou o requerimento. Não, Rui Costa não precisa ir, porque o recurso de um deputado, o deputado Tato, de São Paulo, do PT, dizendo não cumpriu a exigência de ter um fato claro que justifique a vinda do ex-governador da Bahia para falar sobre um tempo em que ele era governador. Anulou. E, ao mesmo tempo, partidos do Centrão que estão de olho em ministérios, União Brasil, progressistas, republicanos, mudaram os seus integrantes na comissão e, com a mudança,
conseguiram fazer com que o governo se tornasse maioria na comissão que investiga as invasões, o desrespeito ao direito de propriedade por parte do MST. Agora, acabou, o governo está dominando a CPI do MST. Mais uma, né? Faz parte da política? Não sei. Faz parte do toma lá da cá, fisiologismo puro. Bom, olha só o que aconteceu no Ministério Público. Os irmãos Batista, da JIF, que contratou o ministro Lewandowski, aposentado, num acordo de leniência, ficaram com uma multa de 10 bilhões e 300 milhões. Aí, numa penada, um integrante do Ministério Público, sem consultar seus pares que haviam feito o acordo de leniência, Ronaldo Albo, reduziu de 10 bilhões e 300 milhões para 3 milhões e meio. 3 bilhões e meio. Ou seja, um desconto de quase 7 bilhões. Pois é. O outro integrante da comissão ali, o procurador Carlos Henrique Lima, contestou, vai ao conselho do Ministério Público, né, porque esse acordo de leniência não está homologado ainda, essa repactuação. Muito, muito estranho isso que aconteceu. E o prisioneiro, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, já chegou a Brasília, está preso na Brasília e vai depor lá na CPI, vai depor de novo na CPMI, o Silvinei Vasquez, né, que está sendo acusado de prejudicar os eleitores de Lula no Nordeste. Na verdade, o que ele fez foi apreender dinheiro que ia comprar voto por lá, né? E, por falar nisso, o ministro do Supremo, autor da frase, depois de ter entrado numa convenção da UNE, autor da frase "nós derrotamos o bolsonarismo", a despeito disso, hoje foi eleito presidente do Supremo. Vai assumir dia 28 de setembro. Por 2 anos. O vice é o ministro Fachin. De Brasília, Alexandre Garcia.